vida do nosso pastor, o presidente dessa obra, todos os obreiros que estão na nossa retaguarda, os pastores. Grande respeito e admiração por cada um dos senhores. Amém? Jeremias capítulo de número 6, vamos ler a partir do versículo de número 10. Amém? Jeremias capítulo 6, a partir do versículo 10, vamos ler alguns versículos. Acompanhe comigo, não importa a versão da sua Bíblia, leia. A quem falarei, testemunharei, para que ouçam. Eis que os seus ouvidos são incircuncisos, de modo que não podem escutar. Eis que a palavra do Senhor tornou-se para eles coisa vergonhosa. Não gostam dela. Versículo 13. Desde o menor até o maior, todos são cobiçosos. Desde o profeta até o sacerdote, cada um age com falsidade. Eis, versículo 14, eis que trouxeram uma cura superficial às chagas do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados, porque cometeram abominação, sendo que no momento não sentem nenhuma vergonha, nem sequer sabem o que é envergonhar-se. Por isso cairão entre os que caem. No tempo em que eu os visitar, serão derribados, diz o Senhor. Amém? Olha para mim. O capítulo 7, o capítulo 5 e o capítulo 6 do livro de Jeremias. Esse profeta moço ainda, tendo uma chamada por Deus, todos conhecem bem, dentro do seu capítulo 1, ele é filho de um sacerdote por nome Ilquias, que habita na cidade de Anatote. Ilquias, o pai de Jeremias, um grande sacerdote, muito influente dentre o grupo religioso dos sacerdotes, contemporâneo do profeta, do rei Josias. Começou a reinar com 8 anos de idade. No seu 16º ano do reinado de Josias, ele decide fazer uma reforma espiritual dentro de Jerusalém. E nessa reforma espiritual, a Bíblia diz que eles encontram o livro da lei do Senhor, no livro de Deuteronômio, no seu capítulo 28 a seguir. E a Bíblia diz que Ilquias, o sacerdote, é encarregado de ir a uma mulher chamada Uda, profetiza. Jeremias acompanha o seu pai, ainda menino, a visita de Uda. E a partir desse momento, a vida de Jeremias ela é mudada, porque ele passa a ter uma referência de alguém. Porque Uda não estava nos palácios de Jerusalém ou nas cidades, na parte mais importante de Jerusalém, porque a Bíblia diz que ela morava na parte baixa da cidade. Traduzindo isso em miúdos, quer dizer que ela morava na favela. Mas não importa o lugar onde ela morasse, importa é que todo mundo queria ter uma palavra de Deus. Eles não foram no palácio, mas foram atrás de uma mulher que tinha uma palavra de Deus. E a vida de Jeremias, ela é movimentada através disso. Então Deus chama Jeremias, e você conhece a história até melhor do que eu. O que nos chama a atenção, retratando dentro do capítulo 7,
do livro de Jeremias, no seu versículo 24, se você abrir a Bíblia, você vai observar que Deus está falando com o povo, dizendo: vocês deixaram de andar para frente, agora estão andando para trás, retrocedendo. Nós bem sabemos uma coisa muito importante na nossa vida, que a vida cristã, ela é uma carreira. Diga comigo, a vida cristã é uma carreira. Agora, onde nós se encontramos nesse cenário? Porque existem basicamente 4 cenários da vida cristã em cima de uma carreira. Ela pode estar localizada àqueles que estão na arquibancada, aqueles que estão simplesmente para aplaudir, observar, mas eles nunca perceberam, pastor Eduardo, que eles também fazem parte dessa carreira e nunca se moveram para poder caminhar através dessa carreira. São os espectadores do Evangelho, até aplaudem, até se unem, mas eles não se levantam para nada. Há o segundo grupo, diga comigo, o segundo grupo, os que estão na linha de partida, mas nunca partiram, nunca deram o pontapé inicial. Você conhece alguém que disse: ano que vem eu vou ler a Bíblia? Você conhece alguém que diz: ano que vem vou fazer um curso de teologia, a partir do ano que vem vou ir à escola bíblica dominical, a partir do ano que vem eu vou orar mais, vou estudar, vou frequentar mais a Bíblia? Chega o fim do ano e nada daquilo que ele prometeu se cumpriu, ou seja, só está na linha de partida, mas nunca partiu. Existe o terceiro grupo. O terceiro grupo é aquele que ele nem foi para frente, nem para trás, ele não foi para frente, nem está na linha de partida. É onde que ele está? Ele está andando para trás, ou seja, a vida dele quando começou no Evangelho até era boa, mas quando ele olha pelo retrovisor, ele vai ver que ele andou para trás, não é mais a mesma pessoa que quando começou no Evangelho. Você conhece alguém assim? Não olhe, só pense. Quarto grupo, e esse é motivo de dar glória a Deus, é aquele que entendeu que a vida do Evangelho é um caminho a prosseguir. Ele está na estrada, ele está avançando, ele está caminhando, dizendo: eu tenho um ponto de chegada, eu tenho um objetivo, eu vou andar para onde? É para frente, a minha caminhada é para frente, o meu alvo é Cristo. Eu faço uma pergunta: de que lado você está? Os que estão na arquibancada, os que estão na linha de partida, os que estão para trás ou os que estão avançando? Quem está aqui falou alguma coisa? Era Deus falando com a nação de Israel: vocês têm regredido, voltado atrás, mas o objetivo de Deus era que a nação, o povo de Israel, o povo judeu aqui em específico, andasse, diga comigo, para frente. Pois bem, quando nós paramos aqui para lermos, e é tão interessante se nós observarmos o capítulo 5, ele é um confronto dentro do capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7. Existem inúmeras revelações, mas nós nos baseamos aqui dentro do capítulo 6, no seu versículo de número 10, porque agora Deus está falando, e nós encontramos aqui 4 sinais da decadência de Israel. Poderíamos encontrar até mais, mas nós vamos especificar justamente esses daqui, porque no versículo 6, e eu observo o capítulo 6 em geral, ele é dividido em 4 partes. Quantas partes? 4 partes. Ele está dividido dentro do capítulo, versículo 1 ao versículo 4, aonde Deus dá ordem à fuga dos que são fiéis. Ele está dentro do versículo 5 ao versículo 7, o plano de guerra do inimigo. Do versículo 8 até o versículo de número 15, que quer dizer o apelo da conversão. E também do versículo 16 ao versículo 21,
e o versículo 30, que é a invasão do reino do norte, e o apelo e o povo que recusa o arrependimento. Mas nós vamos olhar o plano de fundo do versículo 8 ao versículo de número 15, e tomamos por base o versículo 10, 13, 14 e 15, que é o apelo à conversão, a retornar, a tomar ponto de visão. Observemos que dentro do versículo de número 10, o profeta está falando a quem? A igreja de Deus da época. O profeta se levanta para falar ao povo de ponto de partida de Deus da época, referência de Deus na terra, na época dos primórdios. E o profeta se levanta, desde o capítulo 2, ele começa a profetizar a nação de Judá. Porque cabe bem explicar esse detalhe aqui, porque toda a nação de Israel, ela já tinha sido, ou as 10 tribos, elas tinham sido cativas no ano 700 pela Síria. E as únicas, ou melhor dizendo, que ainda restaram eram a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, chamada tribo do sul. Então aqui esse reino aqui é Judá e Benjamim. Se você observar o versículo 1 do capítulo 6, diz assim: de modo que do meio de Jerusalém levai os filhos de Benjamim e os vossos bens para um lugar seguro, e tocai a trombeta em Tecoa. Então observe que essa nação, esse povo de Judá, a igreja de Deus da época, que era referência para as outras nações da época, Deus agora quer tratar com eles em particular, porque aqui é o ano 612 antes de Cristo. E nós observamos que no ano 587 a seguir, já começa o cativeiro de Judá. Então aí, entre 25 e 27 anos antes do cativeiro, antes da nação da Babilônia invadir Jerusalém, Deus já estava avisando eles: ei, é hora de vocês se converter, voltar ao caminho, porque vai vir do norte uma panela fervendo e eles não terão piedade. Se vocês se voltarem para mim, eu vou levantar por vocês. Era Deus quem estava falando. Mas dentro do versículo 10, o profeta está dizendo: a quem falarei e formularei advertência para que me escutem? Os seus ouvidos são incircuncisos. O que são ouvidos incircuncisos? Incircunciso quer dizer ouvidos não consagrados. Deus estava falando no meio do povo, mas eles não queriam ouvir a palavra de Deus. O que Deus queria falar a eles, corrigir o povo para que o povo se voltasse à presença de Deus. O que eles queriam, pastor Valdinei, o que eles queriam era afago, o que eles queriam era tapinha nas costas, era buquê de flor rosa. Eles queriam ouvir dizendo paz, paz, e Deus estava dizendo: não é momento de paz. Era Deus tentando trazer o povo de novo à realidade. O profeta se levanta: para quem eu vou falar? Quem vai me ouvir? Sendo que esse povo tem os ouvidos incircuncisos, ou seja, não consagrados, não querem ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus estava levantando profetas no meio deles para poder trazer a direção ao povo de Deus, a nação de Israel. E não é diferente dos nossos dias. Deus está levantando um povo, Deus está levantando pregadores para anunciar a palavra. Mas o que esses pregadores e muitos têm feito? Eles têm prostituído a palavra da verdade. Nós estamos vivendo, senhores pregadores, uma grande realidade: a prostituição da palavra de Deus. Se
Se você crê só no que te agrada, a Bíblia já é desprezada. Se as pessoas só acreditarem no que agrada na Bíblia, Pastor Lucas, e despreza o que não agrada, não é na Bíblia que a pessoa crê, mas em você mesmo. Se eu acreditar só naquilo que me agrada, Pastor César, Pastor Marco, se eu pegar só aquilo que é bom para mim, então a Bíblia já não me serve, ela só serve só aquilo que me influencia. Então eu não estou crendo mais na Bíblia. A Bíblia ela tem que ser pregada de Gênesis e Apocalipse, ela tem que ser introduzida e interpretada dentro da palavra de Deus. E o detalhe do versículo 10 é tão tremendo, porque ele vai dizer: de modo que não podem escutar. Por quê? Porque eles têm vergonha da palavra de Deus. Não andam mais com a Bíblia, não carregam mais a Bíblia. Ei, não faça da sua vida um teatro. Eu posso dizer uma coisa: não faça da sua vida um teatro. Porque até pode ser bom o espetáculo, mas Deus não vai aplaudir. Quem está aqui fala alguma coisa? Bata na mão de alguém e diz que é meu amigo. Não faça da sua vida um teatro. Até parece bom, mas Deus não vai aplaudir. Capítulo 5, Deus diz assim: eles são hipócritas. No original do grego, a palavra hipócrita quer dizer ato. Deus estava dizendo: eles estão vivendo num verdadeiro teatro. No capítulo 5, abra sua Bíblia, capítulo 5 do livro de Jeremias, no capítulo versículo 30 e 31, diz assim: coisa espantosa e terrível aconteceu na terra. Quem está falando? Deus. Olha o que Deus está falando: coisa espantosa e terrível acontece na terra. E o que é? Os profetas profetizam mentira e os sacerdotes dominam por intermédio deles, e o povo gosta disso. O que você gosta? Da profecia que Deus vai te dar? Ou daquela de assim: ei rapaz, é hora de você se colocar na posição? É um teatro onde você é só um ator, ou é uma vida real? Oh meu Deus, eu fiquei impactado com esse versículo quando eu olhei aqui, quando eu estava estudando assim. Olha assim, ó, coisa espantosa e terrível acontece na terra. Você pensa assim: e agora? Assim, ó, os profetas profetizam mentira e os sacerdotes dominam por intermédio deles. Quem dominou? O povo. E o que acontece? E o povo gosta disso. Aí Deus diz: o que fareis ao fim de tudo isso? Diga comigo: a vida no Evangelho é uma carreira. Ao passo da mensagem você vai meditando aí. Aonde nós estamos nessa carreira? Eis que a palavra do Senhor se tornou para eles coisa vergonhosa. E o pior, não gostam dela. Até carregam a Bíblia debaixo do braço, até cantam nos grandes eventos, até fazem algum movimento, mas na verdade, quando está fora dali, daquele convívio, ninguém ouve falar da palavra de Deus. É coisa vergonhosa. E aí
dentro dos aqui, estão aqui, né? Ouvidos incircuncisos e não gostam da palavra de Deus. Agora observe o versículo 13. Mas aí parece que Deus só está falando para a nação, só para o povo, né? Só para o povo. Aí Deus fala assim, ó, desde o menor até o maior, todos são cobiçosos, pecado de cobiça. Lucros, cobiça quer dizer lucros indevidos. Cobiça quer dizer lucros indevidos. É aquele que usa de artimanha para lucrar os outros. Vocês estão aqui? E quem? Agora Deus está falando para quem? Olha, e não está escapando ninguém. Era Deus falando com a igreja da época. Era Deus dando direção a alguns ali ainda. Desde o profeta até o sacerdote, ninguém escapa. Cada um age de falsidade. Outro pecado, outro sinal da decadência. Qual é? A falsidade para com o outro. Eu não sou uma pessoa, irmão, eu sou um pregador que eu gosto de usar a Bíblia para atacar ninguém. Eu gosto da Bíblia. Mas aqui a Bíblia estava dizendo assim, olha, o Deus está falando assim, olha, eles agem além de ser cobiçosos, de levar vantagem em cima dos outros, lucro indevidos, presta atenção, lucros indevidos, ou seja, usando de artimanha. Eles estão dizendo assim, olha só, e ainda usam de falsidade, sendo falsos. Aí o versículo 15, acompanhe comigo na sua Bíblia. Serão envergonhados. Por quê? Porque cometeram uma abominação, sendo que no momento nem sente vergonha. Que pecado é esse? Falta de vergonha na cara. Pastor Valdinei, só tem coragem de falar isso? Eu não, mas a Bíblia tem. Eu não tenho coragem não, mas a palavra de Deus ela tem. Assim, eles não têm vergonha na cara. Detalhe, eles nem sabem o que é isso. Eles nem sabem o que é se envergonhar. Eles não sabem o que é sentir vergonha. Eles fazem tudo e para eles está tudo normal. Vou trazer o mal contra eles. Eles não têm nada do que vai se escapar, porque eu vou descer para tratar com eles um por um. Vou chamar cada um. Mas Deus só estava falando para Israel, sim ou não? Não, Deus está falando para nós também. A palavra de Deus é uma espada que corta daqui para lá e de lá para cá. Diga comigo, ela corta daqui para lá e de lá para cá. Quem é você? Quem somos nós? Pecam! Deus estava dizendo, eles estão pecando e nem sentem vergonha. No capítulo 7, no capítulo 5 de Jeremias, logo no versículo 1, ele diz assim, olha, todos esses homens, eles andam dentro dos prostíbulos, se prostituindo, vivendo em fornicação, e para eles está tudo normal, está tudo certo, está tudo bem, vêm à igreja, cultuam no domingo, fazem campanha durante a semana, mas quando sai daqui para fora, só Deus sabe o que está fazendo. Detalhe, depois que tudo faz, eles não têm vergonha na cara. Vocês estão aqui? Quem está aqui? Quem chegou aqui no culto? Era Deus trazendo o povo para a realidade. Era Deus tratando o povo para
Para quê, pastor Valdinei? Para que o povo não fosse levado cativo, sofresse, padecesse 70 anos no cativeiro. Quando você lê o livro de 2 Crônicas, se não me falha a memória, capítulo 32, o seu versículo 24, se não me falha a memória, porque minha memória também já está. A Bíblia diz que o povo de Israel foi levado cativo porque não ouviu a palavra de Deus por intermédio do profeta Jeremias. E sabe quando o profeta Jeremias foi aceito como profeta? Só depois, quando o povo estava prestes a sair do cativeiro. Porque até então eles não aceitavam Jeremias como profeta. Depois do cativeiro, no fim do cativeiro, quando eles pegam o livro de Jeremias que estava dentro de um baú, eles leem, eles caem na realidade. Realmente Jeremias profetizou sua verdade. Às vezes você não vai ser reconhecido logo no começo, mas depois vai ter uma palavra, alguém vai dizer: Deus falou por intermédio dele. Mas o resultado do profeta não é somente apontar o defeito do povo. A mensagem do profeta não era somente apontar o pecado do povo, mas acima de tudo, apontar a direção para onde eles deveriam andar. Olhe para a sua Bíblia, capítulo 6, versículo 16. Até então o profeta está apontando assim, eles não têm prazer na palavra de Deus, eles não leem a Bíblia, eles não estudam a Bíblia, eles têm vergonha da Bíblia, têm vergonha da palavra, até frequentam o culto, iam no templo, ofereciam sacrifícios. Eu acho tão interessante o capítulo 1 do livro de Isaías, no seu versículo 10 a seguir, dizendo assim: que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, que vieste perante mim para pisar os meus átrios? Já estou cansado de ver os animais sofrer. O que é, Deus perguntando, o que é um sacrifício agradável para mim? Deus diz assim: um coração contrito, aquebrantado. Aí Deus se levanta: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, se tornarão brancos como a neve. Oh, glória. Veja o versículo 16 na sua Bíblia. Assim diz o Senhor Jeová: ponde-vos à margem do caminho, e vede, e perguntai pelas veredas antigas. Perguntai por elas. Qual é a pergunta? Qual é o bom caminho? E andai nele, para que achei descanso para as vossas. Mateus capítulo 11, versículo 28. Jesus usa a mesma referência, dizendo assim: ainda tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas. Só que o profeta Jeremias está dizendo ao povo o quê? Dizendo assim, diga comigo: perguntai pelas veredas, pelos caminhos dos antigos. Essa era a ideia de Jeremias. Jeremias disse: ei, para, pensa, pergunte pelos caminhos antigos, dos antigos, qual foi o caminho que eles andaram. Diz assim: ei, quando vocês encontrar o caminho verdadeiro, diz assim, entre por ele, ande por ele, e qual é o resultado? Acharei descanso para as vossas almas. O profeta Jeremias estava apontando a direção certa, estava apontando o lugar certo, o caminho certo. Ei, ainda os caminhos antigos, ainda é o melhor caminho para poder andar. O caminho dos profetas, o caminho dos apóstolos, o caminho que Jesus ensinou, o caminho dos pregadores da igreja primitiva, ainda é o melhor caminho. A Bíblia ainda é o melhor caminho para poder andar.
pessoas querem? Caminho fácil, veredas, caminhos fáceis. Quando você aceitou o Evangelho, você nunca foi lhe posto uma proposta de que tudo seria fácil. Não, ia ter problema. Você ia ter que vencer os obstáculos da vida. Você ia ter que vencer as circunstâncias. Você ia ter que vencer as adversidades. Nunca disse que foi fácil. Jesus falou assim: eu venci o mundo. Jesus disse assim: eu venci o mundo. Se vir comigo, vence também. Só que qual seria o objetivo correto da resposta do povo? Você dizer: amém, Jeremias, nós vamos procurar pelas veredas antigas. Não, olha o que eles dizem. Mas eles disseram, o que eles disseram? Só vi aqui atrás. O que eles disseram? Jeremias estava dizendo: ei, pergunte pelas veredas antigas, pergunte pelos caminhos antigos, qual é o bom caminho, entrai por ele, andai nele, acharei descanso para as vossas almas. E eles disseram: você já encontrou alguém assim, que você é meu amigo? Esse não é o caminho certo, não é por aí não é desse jeito não. Ele diz assim: eu não vou andar, eu ainda prefiro andar no caminho errado. Deus está dizendo assim: ei, você não precisa de um caminho errado, eu estou te apontando o caminho certo. Entre por ele, ande por ele, e qual vai ser o resultado? Você vai encontrar descanso para a sua alma. Veja o 17, olhe para a sua Bíblia. Oh meu Deus, olhe para a sua Bíblia, o 17. E pus sentinela sobre vós, dizendo: escutai o som da trombeta. E o que eles disseram? Deus estava dizendo: escolha o bom caminho, entre por ele. Eles disseram: não andaremos. Está aqui, irmão, a palavra está sendo pregada todo dia. Aqui é um culto de direcionamento, aonde está apontando para você o caminho certo para você andar. Não entrar em balela, em conversa fiada. Examinar a Bíblia, estudar a palavra de Deus. Fazer como os bereanos, que examinavam a Bíblia de um lado para o outro, estudar para ver se realmente aquilo condizia com o que Paulo estava pregando. Aleluia. E a Bíblia, e eles dizendo assim: nós não vamos andar. Deus diz assim: coloquei sentinela sobre vós, pregadores que anunciam a palavra, para que vocês ouçam o toque da trombeta e dizem: não escutaremos. Pare e pense. Aonde você está nessa corrida do Evangelho? Na arquibancada? Na linha de partida? Os que estão voltando atrás, ou os que estão avançando para frente? Onde nós nos encontramos? Nessa corrida do Evangelho. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Porque uma carreira nos foi proposta, olhando para o autor e consumador da fé, Jesus. O profeta Jeremias está tentando trazer o povo de novo à presença de Deus, tentando trazer a realidade do povo, a fragilidade do povo, para que eles tivessem um coração quebrantado, ouvissem a palavra de Deus. Quando eu falei que havia essa divisão, e nós observamos que, eu falo para vocês, o apelo do profeta, o apelo à conversão, e no versículo 16, o povo recusa arrepender-se. Nós estamos, irmão, diante de dias turbulentos diante da nação.
Nós estamos diante de uma batalha espiritual, aonde envolvem dois lados, aonde envolvem muitos personagens dentro desses lados. Qual é a nossa posição? De que lado nós estamos? Para onde nós estamos apontando? A quem nós estamos ouvindo? Quem de verdade está realmente falando a verdade? De que lado nós vamos estar? Do lado daqueles que ouvem e escutam o direcionamento de Deus, ou do lado daqueles que falam, mas não fazem nada do que falam? De que lado nós vamos estar diante de uma realidade? Aonde nós vamos nos posicionar? Quem seremos nós nesse cenário? Seremos somente aqueles que estamos dentro de um teatro, sentado na cadeira para aplaudir o sucesso de um e o fracasso de outro? Ou iremos nos levantar e nos posicionar como povo de Deus que ouve a palavra de Deus? Jeremias estava enfrentando grandes batalhas espirituais. Nós vamos observar que Jeremias chega a ficar desgostoso de pregar a palavra de Deus. Ele sente o desprezo dos seus próprios irmãos. No capítulo 12, ele sente o desprezo dos seus compatriotas, daqueles que deveriam apoiar ele, armando e arquitetando para poder tirar a vida de Jeremias. Jeremias olha para o céu e diz: Deus, tu me enganou. Porque eu tenho sido zeloso da tua palavra, mas eles querem tirar a minha vida. Aí Deus olha para Jeremias e diz assim: ei, Jeremias. Aí Deus fala assim para ele: como você pode concorrer com aqueles que vão a cavalo? Se você não conseguir correr com aqueles que vão a cavalo, você vai ficar no meio do caminho. É uma corrida. Aonde você está correndo? Para onde nós estamos correndo? Qual é o nosso alvo? Qual é o nosso objetivo? Não importa o que acontecer, não importa o que acontecer. Eu sei de uma coisa: tudo o que acontecer vai acontecer, porque a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Ela não depende de mim, ela não depende da igreja Assembleia de Deus, ela não depende de nenhuma igreja, ela depende exclusivamente de Deus. É Deus quem está sentado no controle do universo, e é Ele quem dirige todas as coisas. Amém? Quem me ouviu, diga amém. A grande frustração, ou uma das grandes frustrações de Jeremias, era que o povo queria que os profetas, os pregadores do seu dia, falassem aquilo que eles queriam ouvir, não aquilo que Deus queria falar. Se eu ouvir só aquilo que eu quero ouvir, de que me serve a palavra de Deus? Eu tenho que ouvir aquilo que Deus quer falar. Quem quer ouvir o que Deus quer falar, bate palma e dá glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Diga amém. Boa foi essa palavra. Se colocamos de pé, vamos ofertar, irmãos. Vamos nesta noite continuar a ofertar na obra do Senhor.